Investiga a morte de empresário do DF durante perseguição. E ainda, passageiros de coletivos de Cidade Ocidental estão com medo. Polícia procura por homem suspeito de praticar pelo menos 3 estupros. No DF, fiscalização de trânsito está mais rigorosa. E ainda, com a ajuda de policiais, homem faz o parto da esposa dentro de casa em Valparaíso. Agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Passageiros e funcionários do transporte coletivo de Cidade Ocidental estão assustados com a violência. Na semana passada, 2 ônibus foram assaltados. Os ônibus fazem as linhas para Brasília e Cidade Ocidental. O Antônio é motorista e conta que só ele foi assaltado 2 vezes este ano. Aqui eu já fui assaltado 2 vezes já aqui, nesse trecho aqui da Ocidental para o ABC. A Rosicléia estava em um ônibus desses e acabou ficando no prejuízo. Na quarta-feira, às 2h da tarde. Eu estava vindo trabalhar, né? E eles pegaram o meu celular. Só na semana passada, 2 ônibus foram assaltados nesse trecho. Quem precisa do transporte por aqui já anda até desconfiado. Sempre eles vêm e roubam, né? Celular, os cartão da gente. A gente só tem que andar mesmo só com documento mesmo e com dinheiro em contado. A população cada vez mais fica à mercê das situações dos meliantes, né? Os bandidos aproveitam para assaltar aqui nesse trecho, entre o ABC e Cidade Ocidental. O caminho corta uma zona rural, é bem deserto, o que acaba facilitando a ação dos ladrões. 2 em 2 dias tem assalto aqui. Uma colega minha de serviço, motorista também, semana passada. Então, bateram nos passageiros, levaram tudo, botaram um revólver na cabeça dela, outro na do cobrador. Essa semana passada. Diante de tantos assaltos, quem depende do transporte coletivo pede socorro e mais segurança. A vida da gente está correndo sério risco, porque policiamento é pouco, né? Então a gente não sabe, está à mercê dos bandidos, está nas mãos deles. Por nota, a assessoria da Polícia Militar Rodoviária disse que vai intensificar a fiscalização na GO 521. A Polícia Civil de Goiás está investigando a morte de um empresário do DF. A suspeita é que ele foi morto por um policial militar depois de furar um bloqueio em Valparaíso. Paulo Henrique da Silva Santos estava nesse carro branco. Segundo uma testemunha, ele era empresário do ramo de rastreadores de veículos no DF e estaria perseguindo um outro carro que tinha sido roubado em Brasília. A polícia disse que Paulo Henrique estava com um amigo no carro e que eles teriam furado um bloqueio policial no DF e outro em Goiás durante a perseguição. Isso que a gente vai apurar, a gente vê em que circunstâncias que esse bloqueio foi furado. O simples fato de alguém furar um bloqueio policial depende. Ele jogou o carro em cima, ele sabia se o cara estava armado ou não estava. Ele estava oferecendo risco ali para a segurança dos policiais e de terceiros. No carro em que eles estavam, a polícia encontrou uma arma. Esse vídeo foi gravado em Valparaíso. Nas imagens dá para ver o momento em que ele faz a volta. Logo em seguida aparece uma viatura da polícia. Na sequência, o motorista perde o controle da direção e só para ao bater em outro carro. A vítima morreu com um tiro na cabeça. O disparo foi feito por um PM. Em depoimento, o PM disse que atirou porque o homem teria jogado o carro para cima dele. O veículo que havia sido roubado foi encontrado abandonado em Valparaíso. As investigações elas estão no início, então é muito prematuro dar um posicionamento acerca da legitimidade ou não dessa intervenção policial. O delegado disse ainda que está aguardando os laudos da perícia que devem ficar prontos em 30 dias. Antes de concluir a investigação, ele deve ouvir outras testemunhas. A Polícia Militar informou que foi aberto um inquérito interno para apurar a conduta do policial militar. Ele foi afastado das funções até o fim das investigações. Pausa para os comerciais e na volta a gente mostra que a Polícia Civil está à procura de um homem suspeito de cometer estupros em Goiás e também no Distrito Federal. Agora são 7h18. Fique com a gente. Através de um banco de dados genéticos, a polícia chegou até um homem suspeito de abusar de uma criança em agosto deste ano em Valparaíso.
O homem teria violentado outras 2 mulheres aqui na região. A investigação está sendo conduzida pelas polícias Civil de Goiás e do Distrito Federal. O estuprador teria feito pelo menos 3 vítimas. O crime mais recente foi em agosto deste ano. O caso de estupro foi registrado aqui no setor Morada Nobre, em Valparaíso. De acordo com a polícia, os pais de uma criança de 1 ano e 5 meses deixaram ela sozinha em casa e pediram que uma vizinha ficasse de olho. Ela fez isso cerca de 1h30 depois e quando encontrou o bebê, ele já havia sofrido a violência sexual. Pelo material genético encontrado na criança, a polícia chegou até outras 2 vítimas. Uma delas foi rendida em Valparaíso e levada para o Distrito Federal, onde foi abusada. Depois disso, ele deixou essa vítima na estrada, pegou o carro dela, foi para Águas Lindas, ele procurou outra vítima, ele estava armado com uma arma de fogo, rendeu outra vítima e estuprou ela no motel. Câmeras de segurança registraram o suspeito tentando sair do motel. Com medo, ele olha por baixo do portão e depois de alguns minutos decide abandonar o carro e ir embora a pé. Essa é a única imagem que a polícia tem do homem até agora. A gente tem esperança que com essas imagens os populares se compadeçam dessa situação e informem para a gente onde ele se encontra. Liga aqui para a delegacia, o telefone é 3629-8246 e podem procurar a gente aqui durante o expediente ou o segundo DP, que é o CIOPS, aqui de Valparaíso, para prestar alguma informação que eles vão passar para a gente com certeza. E o telefone da Polícia Civil para denúncia é o 197. A pessoa não precisa se identificar. Será divulgada na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, o gabarito oficial do Enem 2017. O resultado sai só em janeiro. O INEP ainda não confirmou a data, mas até lá, essa turma que enfrentou uma verdadeira maratona fica na expectativa. 13h, portões fechados e nenhum candidato atrasado. Aqui em Lusiânia, teve gente que chegou até 1 hora mais cedo. Tudo para garantir tranquilidade na hora da prova. No município, mais de 4.800 alunos se inscreveram para fazer o Enem, que este ano, pela primeira vez, foi dividido em 2 fins de semana. Neste domingo, os candidatos encararam as provas de matemática e ciências da natureza. O Exame Nacional do Ensino Médio é hoje a principal porta de entrada para faculdades públicas e particulares. É por meio dele que os estudantes também têm acesso ao FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. E no nosso site, o G1 Goiás tem o gabarito extraoficial, dá para o estudante aí ter uma noção de seu desempenho. Em instantes, a gente mostra que a fiscalização do Detran DF está mais rigorosa. E ainda, o parto que precisou ser feito pelo próprio pai. Os detalhes a gente te conta já já, 7h23. Em tempos de chuva, o motorista precisa ter atenção redobrada em relação aos itens de segurança no carro. Primeiro, mais importante, por causa da segurança em si. E depois, porque o Detran aumentou a fiscalização. Seta para a esquerda, direita, luz de ré. Tá ótimo, obrigado. É isso mesmo. Os agentes do Detran estão ainda mais atentos às condições dos veículos por causa do período chuvoso. Acho muito importante. Tem que fazer mesmo. Tem pessoal que anda aí apagado, tudo no escuro. Na chuva, hein? Na chuva. É muito perigoso. Perigoso e ainda pesa no bolso. A multa é de R$ 195 por infração grave e o dono do veículo ganha 5 pontos na carteira. O número de autuações por problemas nos itens de segurança aumentou quase 82% em relação ao ano passado. São cerca de 116 motoristas autuados por dia no DF só por esse motivo. O veículo tem a manutenção preventiva e corretiva. Então é interessante que ele sempre faça a manutenção preventiva para evitar envolver em acidente de trânsito, não só por questão de ser fiscalizado. Nos últimos dias, a procura nesta oficina aumentou 15%. Os faróis entram na lista dos itens de segurança. Quando eles estão assim, foscos, a orientação desse mecânico é fazer um polimento ou até mesmo trocar. E o limpador de para-brisa, que não limpa e ainda arranha o vidro. As pessoas não lembram de trocar na época de seca, então ele resseca muito na poeira, na poeira e a terra que fica no para-brisa do carro. Mesmo que você não troque, mas que você dê uma limpada, que você lubrifique para que ela mantenha sempre em bom estado de conservação.
Olha, o pneu desgastado é o maior motivo de procura de oficinas nessa época de chuva. Olha só a diferença, o pneu que está completamente desgastado, bem antigo, e um pneu mais novo em condições de uso. Isso aqui é uma arma e trocar pneu na época certa não é custo, é investimento, não é isso, seu Jubilino? É investimento. Por quê? Esse pneu aqui, desgastado desse jeito, quando você freia na pista, ele pega aquaplanagem, o carro não para. Ele derrapa e chega a bater no carro que está do lado, ou cair no meio-fio, ou machucar alguém que está passando do lado. Esse que cuidou bem do carro, acabou tendo prejuízo porque esse aqui não cuidou do carro. Vamos falar agora de um caso emocionante que vem lá de Valparaíso. Um pai fez o parto da própria filha. Essa história teve um final feliz com a ajuda de policiais militares. Quem vê essa princesinha assim, calminha no colo da mãe, não imagina o susto que ela deu. A Alana queria vir logo ao mundo e nasceu pelas mãos do próprio pai. Foi maravilhoso, não tem palavras para descrever 100% não. A bebê nasceu no dia 7 deste mês. A mãe, Valdirene, disse que passou o dia todo sentindo leves contrações. Fez até um passeio no shopping, mas foi em casa que a pequena anunciou a chegada. Não imaginava, por causa que as contrações estavam bem devagar, né? Aí, quando foi na hora, ela nasceu, foi rapidão, ela nasceu. O pai agiu rápido. Tentou falar com os bombeiros, com a polícia, contou com a ajuda de vizinhos, mas não deu tempo. Ele manteve a calma e fez o parto da esposa ali mesmo, em casa. Os policiais chegaram pouco tempo depois que a bebê tinha nascido e deram todo o apoio necessário para levar a Valdirene e a Alana para o hospital. Depois desse parto emocionante, a vida deles, é claro, ficou marcada para sempre. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a bebê, né? E já fazer aquele contato de mãe mesmo, proteger, você se coloca no lugar mesmo da mãe. Esses anjos, como chama o pai da criança, receberam instruções de um médico do SAMU por telefone. Nós precisávamos de descer com a Valdirene, com esse bebê, e nós não tínhamos a prancha, motivo pelo qual nós optamos, através da orientação do Dr. Renner, pelo corte do cordão umbilical. E ele foi orientando o que a gente podia fazer, se podia dar água para a mãe ou se não podia, como controlava as dores. Não nos pergunte do que somos capazes, só dê a missão. Parabéns então para os pais, para a polícia e muita saúde para a Alana. Realmente uma história muito bonita, muito legal a gente terminar essa edição de segunda-feira assim. E nós ficamos por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.